Olá, sejam bem-vindos ao canal do Pinguim do Reddit. Espero que gostem do relato de hoje. Não esqueça de se inscrever. Novos relatos toda segunda, quarta e sexta. Ative o sininho para não perder nenhuma história. Agora vamos ao relato. Meu namorado me deu um tapa durante o sexo e resolveu meu problema no maxilar. Esta é uma história muito engraçada, então pensei em compartilhá-la. Fiquei 2 meses fora do país, o que fez com que eu e meu namorado tivéssemos que fazer uma longa viagem. Quando desembarquei, meu namorado me pegou e fomos até a casa dele. É claro que a tensão estava aumentando, então uma coisa levou a outra e blá blá blá. Eu gosto de coisas difíceis, ele também, e ele tem tomado muito cuidado para não ser muito duro, porque tenho maxilares que podem ficar presos se ele me der um tapa errado. Mas ele foi em frente e me deu um tapa muito forte e consensual. Eu gostei, e naquele momento meu maxilar doeu demais. Mas mesmo assim continuamos. Quando terminamos, fui até o espelho para ver se meu maxilar havia se mexido, pois estava doendo como nunca havia sentido antes. Também tenho problemas pré-existentes no maxilar e na ATM, por isso tenho cuidado com o maxilar. Mas para minha surpresa, minhas fileiras de dentes superiores e inferiores estavam perfeitamente alinhadas. Sempre pensei que meu maxilar inferior parecia ter se movido para o lado e agora, magicamente, não estava mais lá. 3 dias depois a dor desapareceu, esfreguei bastante e percebi que minha mandíbula não travava nem estalava como antes. Agora estou realmente convencido de que ele me deu um tapa tão forte que posso alinhar minha mandíbula e resolver qualquer problema que tive antes disso. Agora não sinto mais dor e posso esfregar o quanto quiser. Acho que economizei o dinheiro do quiroprático. Qual foi a coisa mais boba que você já fez um cara acreditar? Há cerca de 1 ano, eu estava tirando os restos de uma máscara removível que coloquei nos ombros. Meu namorado chegou e me perguntou o que eu estava fazendo, e por algum motivo eu brinquei e disse: estou mudando de pele, já que acabei de menstruar. Ele ficou muito confuso, mas acreditou imediatamente e começou a fazer muitas perguntas. Decidi que seria engraçado manter a piada e responder a todas as perguntas. Veja como foi. Então, por que você tem que fazer isso? Bom, você sabe como as meninas mudam a pele das nossas partes íntimas durante a menstruação? É mais ou menos a mesma coisa. Mas como a pele não contrai, temos que fazer xixi bem forte até sair. Isso dói? Só um pouco, mas é um alívio quando sai. Todas as meninas têm isso? Sim, mas todos nós sentimos vergonha disso porque muitos caras têm vergonha de nós por causa disso. Então, não pergunte isso às garotas ao seu redor, meu pobre garoto bobo. Logo depois ele mencionou isso na frente de uma das minhas melhores amigas. De longe lancei um olhar de cumplicidade para ela e ela entrou na brincadeira. Então ele mencionou isso na frente de sua irmã. Dei um olhar de cumplicidade para ela também, e ela entrou na brincadeira. E aí eu falei para minha mãe fazer o mesmo se eu pedisse. Isso se espalhou rapidamente. A tia dele, minha mãe, minhas irmãs, meus primos, os primos dele, todos os meus amigos, todos os amigos da irmã dele, todos. Enquanto tudo isso acontecia, os amigos dele descobriram. Uma delas perguntou às mães e ela riu e não disse nada. Então ele acreditou. Então, outro amigo começou a acreditar sem questionar. Isso se espalhou como um fogo incontrolável. A essa altura, eu tinha esquecido completamente a piada, mas esta manhã eu estava sentado à mesa de jantar com ele e sua família, apenas conversando. Eu estava coçando meu ombro porque tive uma queimadura de sol muito forte e ele estava começando a descascar. Foi então que ele me perguntou se minhas queimaduras solares o incomodavam e se eu queria um pouco de aloe vera. Então eu disse sim. Ele disse na frente de toda a mesa: deve ser chato tirar a queimadura de sol e você também tem que trocar de pele nessa época do mês. Mais uma vez, tive que me controlar para não rir alto, mas sua mãe não teve sorte. Ela deixou a água escorrer pelo nariz e começou a rir tanto que as lágrimas escorreram durante o jantar. Sua irmã enterrou o rosto nas mãos e riu tanto que seu rosto ficou vermelho e ela deu várias risadas, para minha surpresa. Não ri, mas senti meu corpo tremer e meu rosto esquentar. Ele estava realmente confuso, mas seu pai estava ainda mais. Ele perguntou do que diabos estávamos falando. Meu pobre namorado, que estava tão confuso sobre por que sua irmã e sua mãe estavam rindo, disse: bom, você sabe que quando as meninas têm esse período, elas têm que trocar de pele, certo?
O pai dele apenas olhou para nós três perplexo e disse: "O que diabos você disse a esse menino?" E todos nós rimos. Comecei a rir tanto que pensei que fosse vomitar. Eu estava chorando, estava com dor. Provavelmente quebrei alguns vasos sanguíneos de tanto rir. Por fim, contei a verdade, pois não conseguia mais explicar minha risada maníaca. Ele olhou para mim como se eu tivesse matado seu cachorro. Eu disse que senti muito e expliquei a origem dessa piada recorrente. Ele sentou-se à mesa novamente, absolutamente perplexo. Depois do jantar voltamos para o quarto dele e ele me perguntou: "Todo mundo mentiu para mim sobre isso e você começou." Eu me senti tão mal e estava me desculpando sem parar. Ele ficou em silêncio por cerca de 1 minuto antes de começar a rir mais do que eu o tinha ouvido rir antes. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Seu rosto estava vermelho e ele continuava agarrando sua barriga e rindo de como estava rindo. Ele me disse, rindo, que não conseguia acreditar que eu tivesse convencido todas as mulheres em sua vida de que aquela bobagem completa era real. Ele então me disse que não teria acreditado que a menstruação era real naquela época se não tivesse me visto encolhida no banheiro resolvendo cólicas. Comecei a namorar porque não consegui dar um fora. Há algum tempo, fiz um post aqui perguntando como rejeitar alguém. Achei justo compartilhar como foi minha tentativa, embora o título seja um spoiler. Eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, não por ser tímido, mas porque não gosto muito de conversar. Por esse motivo, nunca tive muitos amigos, então meus intervalos na escola eu passo lendo ou jogando algo na biblioteca. O problema começou aí, pois minha escola está passando por algumas reformas, incluindo minha querida e vazia biblioteca, que está temporariamente fechada. Por esse motivo, estou tendo que passar um intervalo no pátio, o que está sendo um inferno. É impossível ler lá, o banco onde eu sento é desconfortável, isso quando não tenho que sentar no chão perto do lixo. Até aí, nada de anormal. O problema é que o fato de eu ser o único aluno da escola e não falar com ninguém atrai um pouco de atenção. Isso fez um grupo de alunas se aproximar de mim, acho que por dó, e por educação, eu converso com elas. Mas eu não tenho nada a ver com elas, e simplesmente não tenho assunto, com exceção de uma garota, já que ela joga alguns jogos, etc. Por esse motivo, começou a surgir algum interesse entre nós dois, o que sempre me deixou muito desconfortável, pois não tenho nenhum interesse romântico nela. Não é porque ela seja feia, chata ou algo do gênero. Ela é legal, e eu a acho bonita. O problema é que nossas personalidades são completamente opostas. Ela é completamente extrovertida e animada, vive saindo para ir na Liberdade, bairro em São Paulo, festas e esse tipo de coisa. Já eu sou mais na minha, raramente vou em festas e saio de casa. Até aí, era apenas um interesse bobo, o que me irritava um pouco, mas não era nada demais. Até o dia em que ela me chamou para assistir a um filme na sua casa, e eu perguntei inocentemente quem mais iria. Ela respondeu: "Só eu e você." Então, no dia seguinte, logo após a escola, fui à casa dela. Lá, ela me apresentou rapidamente a sua mãe e subimos para o seu quarto. Caramba, em todos esses anos da minha vida, eu nunca vi um quarto tão sujo. Era um desastre total, tinha comida em pratos que pareciam estar lá há mais de uma semana, uma caixinha de areia que pedia socorro, parecia não ser limpa há dias, além da sua cama completamente suja com roupas e absorventes usados em cima dela. Na hora que entrei, não falei nada por educação, e ela simplesmente empurrou os absorventes e roupas sujas para um cesto e fez um sinal com a mão para que eu me sentasse ao lado dela. Nesse momento, pensei, beleza, vou ver um filme, inventar um compromisso qualquer para sair desse lugar de uma vez. E foi isso que fizemos. Vimos um filme sobre o McDonald's, que sinceramente não me lembro, pois o odor de fezes e urina me impediam de prestar atenção. Quando eu estava prestes a inventar uma desculpa para sair dali, a mãe dela bateu na porta e disse: "Eu já estou indo, filha, juízo para vocês dois aí", e fechou a porta antes que qualquer um de nós se pronunciasse. Logo após isso, disse que já estava indo embora, alegando que estava com sono. Ela disse: "Já vai? Tá cedo ainda. Fica mais um pouquinho."
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me mostrou um Nintendo Switch, e como sempre quis ter um, aceitei ficar mais um tempo, mesmo tendo que suportar o cheiro do lugar. Jogamos por algumas horas até que o odor começou a me incomodar de verdade, e eu estava cansado de perder para ela no Smash Bros. Então, disse que já estava tarde e que iria embora. Ela respondeu: "Dorme aqui, a minha mãe deixa." Respondi que acho que minha mãe não vai deixar, e com um tom meio triste, ela disse: "Vou ligar para ela e perguntar." O problema era que minha mãe ia deixar eu dormir lá, já que era uma sexta-feira e ela não se importava de eu dormir fora. Então, meio sem nenhuma desculpa em mente, liguei para minha mãe. Como previsto, ela deixou sem nenhum problema. Depois disso, ela pediu uma pizza, e ficamos na sala, que era muito melhor que aquele cômodo que ela chamava de quarto. Enquanto assistíamos alguma coisa, eu perguntei onde eu iria dormir. Ela respondeu, completamente indiferente comigo, e nessa hora, fiquei muito vermelho. Ela percebeu e disse meio dando risada: "Não precisa ficar com vergonha." Eu fiquei muito envergonhado, porém, para minha tristeza ou felicidade, não deu em nada, a gente só dormiu mesmo. No dia seguinte, fui embora para minha casa e passei o resto do meu final de semana sem entender o que tinha acontecido. Até que chegou segunda-feira, e recebo uma declaração de amor dessa garota em forma de carta. Na carta, basicamente dizia que ela gostava de mim porque eu tinha um bom cheiro e meu cabelo era macio. Isso vindo dela, encaro como uma ofensa. Passei o resto da semana evitando-a até que decidi perguntar aqui como dar um fora em alguém sem ser rude. Apesar de as dicas serem úteis, não consegui usar nenhuma delas. Quando chegou segunda-feira, ela veio falar comigo, e eu simplesmente travei. Não sabia o que falar nem o que pensar. No impulso, acabei aceitando, e agora faz uma semana que estou namorando e não sei como terminar com isso. O que eu faço? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar a opinião sobre a história nos comentários e também deixar o like. Até o próximo vídeo.